Olá, você que acompanha o Power Mix, estamos chegando mais uma vez com um quadro de entrevistas aqui na nossa mesa de podcast. Lembrando que este ano, 2025, nós vamos estrear o Pod Power, que é o podcast oficial do Power Mix. Vem aí, super divertido, com N conteúdos, pessoas interessantíssimas. Um podcast bem diferente daquilo que você já viu. Inclusive, eu estava até conversando ali com o meu patrão, Jefferson Kronbauer. Vai acontecer episódios aqui das pessoas terem que se embriagar aqui nessa mesa, que não é o caso de hoje. No caso de hoje, nós vamos falar de saúde e vamos te afastar de alguns vícios que você possa vir ter. Inclusive, um desses vícios quase acabou com a minha vida. E eu quero aqui agradecer ao Dr. Wesley Carlos, que foi quem nos direcionou esta profissional de saúde que hoje vem aqui dar a sua contribuição no nosso quadro de saúde do Power Mix e também a todo o Hospital Hilda Stranger Ribeiro. Eu vou receber hoje a doutora Larissa Pedrini, que vocês vão ver aqui na imagem agora, parece uma menininha, mas é uma excelente médica, hiper referendada aqui na cidade, no setor da pneumologia, diamantinense de nascimento. Doutora, é um prazer ter a senhora aqui e a senhora ser referendada aí por um hospital como o Hilda para o nosso bate-papo de hoje. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, né? Já estou aqui na cidade à disposição dos habitantes e vim aqui compartilhar um pouquinho do que eu sei, dos conhecimentos, para ajudar a população a lidar com os problemas da saúde respiratória. Antigamente eu tinha um conceito, antes de me envolver nesse universo, de entrevistar vocês médicos, de que o pneumologista ele era um médico específico para pneumonia. O que não é verdade, né? É um médico da saúde dos pulmões de modo geral? Sim, cuida de toda a parte da saúde respiratória, né? A via aérea como um todo. As pneumonias são doenças muito comuns, mas a gente trata de problemas como a asma, o enfisema pulmonar, o próprio tabagismo, desde a fase de atuar contra o tabagismo até a fase de minimizar, né, as complicações relacionadas por ele, câncer de pulmão, fibroses pulmonares, doenças relacionadas ao trabalho. Tudo isso é a nossa alçada do dia a dia. E eu acho que é uma das áreas de grande abrangência, principalmente dentro da medicina do trabalho, antes de eu entrar na questão que todo mundo está careca de saber, que é a questão do tabaco. No trabalho também existem ambientes que são muito mais propícios a enfermidades pulmonares, né? Sim. A poeira, no geral, de qualquer que seja ela a causa, ela está relacionada ao desenvolvimento de algumas doenças pulmonares. E a poeira no ambiente que a gente vive, né? Então, a poeira ali do ambiente rural, a poeira orgânica de foligens, do soja, do milho, ela sim está relacionada, bem como a poeira de fábricas, mineração, a própria poeira das partículas de pena, de aves, então frigoríficos, estão muito relacionadas ao desenvolvimento de doenças pulmonares, fibrosantes, inflamatórias no geral. Eu, quando vou a uma fazenda, eu fico surpreendido, principalmente no período de colheita, com quantidade de fuligem no ar e aqueles caras trabalhando. O correto seria o cara trabalhar de máscara naquele setor ali, doutora? Sim, a medicina do trabalho ela é uma área da medicina que já é muito antiga, né, muito bem estudada e que existem já as indicações protocolares de EPI, né? Então, ali para o agrotóxico, para alguns ambientes de mudança de temperatura e cada vez mais tem se visto a necessidade de EPIs para prevenir a inalação desses agentes respiratórios. Então, hoje ainda não é uma recomendação formal, o trabalhador rural está lá durante a colheita com uma máscara, mas, por exemplo, meus pacientes que chegam com sintomas relacionados a uma atividade laboral de risco, de inalação contínua, essas poeiras, eu faço a recomendação e tem grande maioria das vezes que diminui a incidência de crises, de infecções relacionadas a esse processo de trabalho. Eu imagino que quase todo mundo que chega para ti relacionado a esse tipo de ocorrência já chega em alto nível de inflamação, né? Porque você está lidando com micropartículas que vão para uma área muito sensível que é o pulmão. Uhum. Ou o pulmão dá sinais antes de que ele não está legal? Sim, assim, o pulmão ele é um órgão muito sensível, então a gente pode ver que vírus relativamente simples, que causam resfriados, muitas vezes já são capazes de gerar quadros exuberantes de tosse, né, de falta de ar e às vezes até chiado no peito. O grande problema, geralmente, do procurar tardiamente um especialista é porque esses sintomas, na grande maioria das vezes, eles vêm em formato de crises. Então, o paciente passa ali dias após uma exposição com muito sintoma,
a grande maioria das vezes busca um pronto atendimento, é medicado ali e sai daquela crise. E aí não busca mais o atendimento. E aquela doença está persistindo, o processo inflamatório continua ali. E muitas das vezes ele vai procurar quando aquele sintoma já passa a ser definitivo, vamos dizer assim. Quando a falta de ar já o atrapalha não só nas atividades mais intensas, mas nas atividades do dia a dia. Quando a tosse perdura por muitas semanas. Então, por isso, geralmente, a busca tardia, né, pelo diagnóstico. Na área da gastro, é possível você remover um corpo estranho quando ele vai ali para o intestino, para o estômago. Na área da pneumologia, é possível remover, por exemplo, um pedaço de planta, uma fuligem que você respirou que causa uma inflamação? Sim, geralmente a indicação de remover uma partícula nociva para o pulmão é quando ela é de grande tamanho, quando o pulmão não vai conseguir eliminar aquilo prontamente. Então, a gente vê isso muito nas crianças, né? Inala um corpo estranho, coloca no nariz, acaba aspirando uma tampinha, algo assim. E existe um exame que a gente chama de broncoscopia, que é um exame endoscópico, semelhante à endoscopia mesmo, de via digestiva, que vai lá, tem uma pinça e retira esse corpo estranho. Agora, essas partículas menores, essas micropartículas, micropoeiras, o pulmão ele tem um sistema de limpeza prontamente nele, tem cílios que colocam isso para fora, e até a tosse é um mecanismo de retirada dessa partícula, e ela é eficaz para retirar a grande maioria das coisas. A gente abre mão de realmente retirar através de um exame só quando essa partícula é muito grande, né? Quando é um corpo estranho, que a tosse não vai ser suficiente para tirar para fora. Eu vi uma reportagem um dia desses, daquelas que você fala assim, não é possível que isso está acontecendo. Eu fiquei até em dúvida. Um camarada, em um determinado momento da vida dele, ele engoliu um caroço de goiaba e aquele caroço ele enraizou no pulmão dele. Isso é possível acontecer? É possível, não são em todos os casos, né? Mas o pulmão ele é um ambiente muito propício para proliferação de germes, de bactérias e também pode acontecer com algumas sementes. A gente já viu descrito algumas vezes por aí. É claro que são raridades, né? Então, a grande maioria das vezes essa semente vai ser tirada para fora, mas pode acontecer. Porque o pulmão é um ambiente que é muito úmido e muito quente. Então, ele tem o ambiente ideal para proliferação. E aí também entra uma grande preocupação por conta das bactérias, né? O pulmão ele é um grande sítio ali de proliferação dessas bactérias exatamente por conta das condições ideais para esses micro-organismos se multiplicarem. A gente está careca de saber que todo ano é necessário fazer um check-up das questões do coração, se você puder, faz também com um endocrinologista. Mas existe check-up para pulmão? Olha, eu trabalho na lavoura, eu trabalho numa indústria de solda, eu preciso anualmente fazer isso? Sim, há algumas atividades ocupacionais, alguns tipos de profissão já tem documentado no rol, por exemplo, a realização da espirometria, que é o exame da função pulmonar, que mede a função pulmonar anualmente ou a cada 2 anos, depende da profissão mais envolvida. Por exemplo, profissões de alto risco para desenvolvimento de fibrose, como aqueles trabalhadores de jateamento de areia, quebras, pedreiras, eles fazem isso com muita frequência. Marmoraria, que eles devem fazer isso com muita frequência, porque alterações muito pequenas já nos indicam um futuro problema muito maior e a gente consegue ganhar tempo para agir sobre isso. Os demais, não trabalhadores de áreas não expostas, a gente sempre indica todo tabagista, até os atuais e até os que pararam, eles devem fazer um check-up anual. Aqueles que receberam algum tipo de diagnóstico pulmonar na infância, então, os portadores de bronquite, de asma, ou história familiar positiva para um câncer de pulmão, para um enfisema, para uma fibrose pulmonar, e aqueles qualqueres que tenham sintomas pulmonares. Então, o paciente que tosse cronicamente a mais de 2 semanas, o paciente que cansa para fazer as atividades habituais. Então, eu sempre digo, você está na academia, você percebe que você sempre cansa muito mais rápido do que os outros que estão ali. Chiado no peito nunca é um sintoma normal também. Então, tem pacientes que convivem com isso e não sabem que é um problema. Então, tudo que foge do habitual, todos aqueles que têm fatores de risco para o desenvolvimento de alguma doença pulmonar devem sim fazer o check-up, no mínimo anual, para
certificar de que realmente esse pulmão está de bom funcionamento, está de adequado desenvolvimento. Eu percebi que ao longo dos anos, conforme foi passando a minha idade, principalmente depois dos 40, eu me canso muito mais fácil. Isso pode estar relacionado a algum problema pulmonar? Sim. A gente sempre que pensa em falta de ar, o primeiro órgão que vem na cabeça é o pulmão. E sem dúvida está nele a grande causa de falta de ar na população no geral. Mas existem causas extrapulmonares para falta de ar. A obesidade é uma delas, então é muito relacionado o ganho de sobrepeso, a sobrecarga ali nos outros sistemas, as próprias doenças no coração, as doenças hormonais também podem causar, disfunção da tireoide. Então existe uma série de órgãos e doenças e disfunções que podem causar falta de ar, mas o pulmão é sempre o órgão que vem na cabeça e a gente geralmente deve excluir as doenças ali do pulmão para depois ir em busca, investigar outros sítios causando esse problema. Acabou de ocorrer, eu tentando respirar fundo e acaba não vindo essa respiração profunda. Isso é sinal de alguma coisa? A gente está no meio de uma conversa, de um desenvolvimento, então a respiração pode não estar sendo eficiente e a gente fica com um pouco a sensação de falta de ar, né? Mas se isso começa a se tornar recorrente, diário, para algumas atividades que antes você não se cansava e agora está percebendo, merece uma investigação. Eu ouvi também uma situação via internet, claro, hoje eu sou um velho ligado à internet, de que unhas roxeadas são problemas pulmonares. Isso é verdade? Sim, mais uma vez também a gente deve excluir as doenças pulmonares para depois doenças cardíacas podem fazer esse tipo de problema, mas essas unhas arroxeadas, lábios arroxeados, as extremidades mais arroxeadas, elas demonstram sinal de que a oxigenação não está sendo eficiente. E a oxigenação ela está envolvida com o pulmão, que é o lugar onde a gente faz a troca gasosa, pega o oxigênio que está disponível no ar e leva para os tecidos, mas ela pode estar relacionada a problemas da bomba, que faz esse bombeamento do sangue para os tecidos, que daí entra a parte do coração. Então, eu trabalho muito ligado aos cardiologistas exatamente porque as doenças, elas são geralmente comuns, então o fator de risco, por exemplo, o cigarro é fator de risco para as doenças do coração e para as doenças pulmonares, e os sintomas são muito parecidos. Então, falta de ar pode estar ou de origem no coração ou de origem no pulmão. A própria tosse também pode ser de origem cardíaca ou pulmonar, então a gente trabalha muito junto, porque sempre que você pensa numa doença potencialmente no coração ou no pulmão, a gente tem que excluir. Eu sempre falo que são órgãos irmãos. Inclusive estão relacionados ali, tem relação muito próxima, tanto de localização quanto de função. Então, as duas coisas podem estar interligadas. Eu cometi um ledo engano na minha vida que, ao achar que parar com o cigarro comum, o cigarro eletrônico, ele me ajudaria a conter o vício e com o tempo eu desmamaria dessa praga. E eu vi um conteúdo muito interessante na sua rede social. Não existe cigarro eletrônico saudável, né? Não existe nenhuma forma saudável de fumar, tá? É um grande equívoco que às vezes a pessoa fala, um vapor de água, esse não tem nada, só tem um vapor de água. Eu sempre falo que o pulmão ele foi feito e desenvolvido para receber ar puro. Tudo que foge do que é puro, e aí entra as fumaças, a poeira, a fumaça da queimada, do fogão a lenha, tudo isso é prejudicial. Claro que cada um em proporções diferentes. Mas o cigarro eletrônico ele foi desenvolvido exatamente para gerar essa impressão de que seria algo mais saudável do que o cigarro convencional, que já estava perdendo muito espaço no mercado, né? Então foi um jeito da indústria do tabaco, que é muito forte, voltar a ganhar espaço. E infelizmente deu muito certo, né? O Chile, essa semana, se tornou o quarto país da América Latina a regulamentar o cigarro eletrônico. Então, se não é proibido. No Brasil é proibido há 16 anos. Então, o Chile, como nação, não deveria ter feito isso? Sempre uma discussão, é a mesma discussão que entre as drogas, né? Será que o Brasil não deveria ser a favor? Porque pelo menos você consegue regulamentar, você consegue entender de onde está vindo, a qualidade desse produto ou não, a incidência de imposto. Então, isso vai ser sempre uma discussão acima disso. A nossa realidade no Brasil talvez seja uma realidade diferente da do Chile. Tem países da Europa que regulamentaram, mas eu não vou dizer assim, me colocar a favor ou contra, porque eu acho que é muito difícil você
como país, regulamentar e dizer que isso está autorizado, está aprovado, é legalizado, e você abre portas para uma população enorme que talvez não tinha acesso ainda e passa a ter, passa a conhecer, passa a ver no mercado, passa a ver na farmácia, passa a ver em vários lugares. Como o cigarro hoje em dia é muito fácil e amplo e disponível você comprar em qualquer lugar, qualquer conveniência, em qualquer boteco, qualquer esquina. Então, é muito complexo essa parte de regulamentar, isso fica muito mais ali acima, os políticos. Mas eu acho que a questão da aprovação lá não foi assumir que o cigarro eletrônico não faz mal e por isso a gente vai aprovar. Acho que é mais pelo contrário. Pela arrecadação que tem por trás, pelo controle da comercialização, mais em relação a isso do que realmente pensar que é uma coisa boa para ser regulamentada. Eu penso que é a mesma coisa que amanhã aparecer alguém na televisão e dizer que o governo autorizou qualquer cidadão a usar cocaína. O governo autorizou não quer dizer que vá ser algo não maléfico para a sua saúde. Portanto, não existe níveis de segurança, está dizendo aqui a especialista, para o consumo dessa praga que é o cigarro eletrônico. Agora, fala um pouquinho aqui do seu atendimento, Larissa. Como é que você está fazendo para dividir essa agenda, Mutum Diamantino, que dia aqui, que dia lá? Então, ando andando bastante. Às vezes as pessoas me perguntam, doutora, mas onde você mora? Eu falo, na estrada, porque é mais ou menos isso. Eu passo grande parte do meu dia a dia aí na estrada. Eu atendo atualmente Nova Mutum, Diamantino e Tangará da Serra. Caramba, cara. Então, a Tangará eu vou com um pouco menos de frequência, né? Acaba que ficando um pouco mais longe, mas tenho um hall de pacientes lá que já estão fiéis comigo, então acabo indo lá a cada 15 dias, mas o meu grande ponto de atendimento tem sido Nova Mutum. Geralmente eu tô aqui nas terças e quartas-feiras, e quintas e sextas em Tangará. E aí na segunda eu fico em Diamantino, às vezes na segunda, às vezes na sexta, porque ali é um ponto de encontro, né, também. Minha família é toda de lá, eu sou de lá, então acaba que eu presto atendimento na cidade também. Então eu tenho me dividido mais ou menos assim, mas em Nova Mutum eu tô semanalmente, tanto no Hospital Hilda, quanto na Mega Imagem, na Clínica Mega Imagem. São os meus 2 locais de atendimento, se não me encontrar em um, eu vou estar em outro. 3308-3595 é lá na Mega Imagem. Um abraço para toda a equipe. Lá tem N médicos lá da Mega Imagem também que sempre estão comigo por aqui. Você agenda a sua consulta com a doutora Larissa. E lá no Hospital Hilda, você sabe os canais de contato. Agora você me falou um negócio que eu achei um pouco esquisito de ouvir de um pneumologista. Porque, por exemplo, eu sou paciente cativo de um médico cardiologista em específico. Como o cara vai ser paciente cativo de um pneumologista? Ele vive com problema de respiração? Na pneumologia nós temos muitas doenças que são crônicas, né? Então, que não tem cura. Tem tratamento, tem controle, tem mudança de estilo de vida, vamos juntos, reabilitamos esses pacientes. Então, a gente pensa muito em pneumologia como uma infecção. Eu tratei, resolvi, pronto. Mas nós temos essas doenças que são crônicas. Então, a asma, o enfisema pulmonar, o câncer de pulmão, a fibrose pulmonar, são coisas que geralmente a gente precisa de um acompanhamento muito longo. E que o paciente vem comigo 1, 2, 3 vezes no ano, às vezes até mais perto, dependendo do manejo que a gente tem que ter. Então, por isso que eu brinquei que os pacientes são fiéis, porque realmente eles acabam precisando e demandando atendimento. Tal qual é em outras especialidades. Então, o cardiologista, a gente segue lá, o paciente tem hipertensão arterial, ele vai precisar fazer 1, 2 consultas no ano, reajuste de medicamentoso, o próprio endocrinologista. Então, de um modo geral, as especialidades clínicas, elas têm um vínculo maior com o paciente por conta das doenças que são crônicas, né? Que a grande maioria a gente não tem resolutibilidade em uma consulta só, a gente precisa acompanhar. Eu recebo muito relato de mamães com relação a bronquite. E eu sempre tive a impressão, e agora conversando contigo antes, eu tive a certeza, de que nem tudo que a gente acha qualquer tossezinha, qualquer coisinha é bronquite. O que diferencia a bronquite de uma outra situação pulmonar comum? A bronquite, na medicina, tudo que a gente termina em "ite", a gente brinca que é uma inflamação, né? Então, rinite, sinusite, bronquite, orquite. Então, são todas inflamações daquele órgão. A bronquite, ela é a inflamação do brônquio. O brônquio é o canal que leva o ar, que a gente respira, até onde ele precisa ser realizado a troca, né? Então, até o alvéolo. Então, a bronquite é uma inflamação da via aérea.
Essa inflamação da via aérea, ela tem inúmeras causas. As mais comuns são as infecções no gerais. Então, às vezes, uma gripe pode causar uma bronquite, um resfriado, uma pneumonia pode causar uma bronquite. A inalação de algum agente irritativo para o pulmão pode causar uma bronquite. Então, aquele período de intensa fumaça, agora o período de umidade com muito mofo, as poeiras no trabalho, as poeiras orgânicas, todas essas podem causar um processo inflamatório no brônquio que a gente vai chamar de bronquite. O próprio cigarro, também, eletrônico, narguilé, cigarro convencional, qualquer um, também pode fazer um caso de bronquite. E aí as bronquites vão ser agudas, quando elas vão ser resolvidas após o término daquele processo. Então, tive uma gripe, inflamei o brônquio, tive chiado, tive tudo e aquilo passou. Então, aqui ela foi uma bronquite aguda, pronto, foi resolvida. E existem as bronquites crônicas, que estão relacionadas, por exemplo, a enfisema pulmonar, e aí a gente dá o nome da doença relacionada ao cigarro de DPOC, ou a mais comum delas, das bronquites crônicas, seria a asma, né? A doença que a gente dá o nome de asma, que antigamente a gente falava bronquite asmática, bronquite alérgica, a gente separava em inúmeros nomes. Hoje a pneumologia juntou tudo no rol de doenças que a gente dá o nome de asma. Então, tem a asma da criança, a asma do adulto, asma relacionada à obesidade, mas tudo é inflamação de via aérea em pacientes predispostos a fazer isso. A criança, por exemplo, você não é da área da pediatria, mas a criança que é a mais atingida pela bronquite. E quer dizer que uma vez tendo uma bronquite crônica, na idade adulta ela não vai se livrar disso? Não. Uma vez o paciente tendo o diagnóstico de bronquite, de asma, né, pode ter sido lá na época de escolar, criança, ou na idade adulta receber esse diagnóstico, uma vez que ela tenha recebido esse diagnóstico, ela passa a ter esse diagnóstico, por mais sem sintomas, assintomático que ela passe a apresentar. Então, uma criança que teve um quadro de asma lá na infância, entrou na adolescência, na idade jovem, nunca mais teve episódios de crise, nunca mais inflamou, nunca mais precisou usar bombinha, nunca mais teve crises, e lá no final da idade adulta ela começa a apresentar sintomas respiratórios, nós da pneumologia sempre vamos em busca do diagnóstico e do tratamento como asma. O paciente que recebe o diagnóstico de asma uma vez, ele é marcador de que ele tenha uma predisposição de inflamar essa via aérea com mais facilidade. Então, ele vai pegar uma gripe, um covid, uma bactéria, algo assim, ele vai voltar a inflamar essa via aérea e vai ter uma nova crise de asma. Então, eu sempre brinco que ele ganha um sobrenome. Uma vez diagnosticado com asma, para sempre ele vai carregar aquele diagnóstico. É claro que com o tratamento adequado, com acompanhamento, a gente deixa ele sem sintomas e é esse o objetivo do tratamento da asma. Ele viver como quem nunca teve. Mas ele sempre vai ter a predisposição de inflamar mais, de ter uma crise a mais do que quem não tem esse diagnóstico. Para o hipertenso, para o diabético, existem tratamentos que você faz para minimizar sintomas. Então, tratamentos preventivos. Para você não ser um hipertenso, por exemplo, não abuse do sal, faça exercício e tal. Porque depois que não tem mais jeito. Na pneumologia, existe isso? Há alguma prevenção para que eu possa resguardar a saúde do meu pulmão? Algum meio de vida? Evitar os possíveis irritativos, né? A asma, em específico, ela não é uma doença evitável. O que é evitável na asma é as crises de asma, né? O descontrole dessa doença, a inflamação. Mas outras doenças pulmonares, a grande maioria delas tem como você suspender o fator de risco, eliminar o fator de risco. E aí, o grande principal fator de risco para as doenças respiratórias são o cigarro, mas a inalação de qualquer poeira que a gente falou que pode causar esse tipo de doença respiratória, e a própria inalação de agentes no geral. Então, mofo, tem que tomar muito cuidado, faz muita fibrose pulmonar. Existem alguns fatores de risco que não são tão sabidamente relacionados, mas, por exemplo, criação de passarinhos em gaiola, lavar a gaiola dá muita fibrose pulmonar. Caramba. Travesseiros de pena de ganso, uma época foi muito difundido, tem muita gente que usa até hoje, é fortemente relacionado ao desenvolvimento de fibrose pulmonar. Então, é isso que a gente pode fazer no dia a dia. E, claro, a manutenção de hábitos saudáveis no geral, assim como para cardiologia, para endocrinologia, para a saúde respiratória também faz toda a diferença. Atividade física, eu sempre digo que o pulmão ele é dependente de músculo para exercer a sua função ideal. Então, a gente precisa fazer atividade física, precisa estimular esse pulmão para ele conseguir o desenvolvimento e o funcionamento pleno. E
tem algum sintoma, algo te preocupou, procure a Larissa Pedrini na Mega Imagem, na Tamareiras, ali perto da Beiruca e Esfirraria, e procure a Larissa também lá no Wilda. Se ela não tiver em nenhum desses dois lugares, ou vai estar em Diamantino ou vai estar em Tangará, mas ela vai te atender na primeira agenda, tá bom? Larissa, eu quero agradecer você, toda a equipe do Wilda, que inclusive te emprestou pra gente hoje aqui, pra gente bater um papo sobre isso, e também para levantar na população essa certeza de que tem um pneumologista na cidade e te espero aqui na próxima oportunidade, viu? Muito obrigada pelo convite, obrigada pela atenção e fico à disposição de todos. Muito bem, falei com a Larissa Pedrini, médica pneumologista, nossa entrevistada do quadro de saúde da semana. A gente sempre tem aqui especialistas lá do Hospital Hildo Stranger Ribeiro, aqui com você na bancada do Power Mix. A gente se fala na próxima, valeu? Tchau, tchau.